Bom dia, Jacareí! Nesta terça-feira vamos trazer para você informações sobre os 4 projetos da ordem do dia da sessão ordinária que acontece amanhã aqui no plenário da Câmara. Dívida sob controle. Audiência pública sobre metas fiscais da Prefeitura Municipal destaca que Jacareí foi avaliada como um município bom pagador pela Secretaria de Tesouro Nacional. E ainda, você sabe o que é o Observatório Social? Essas e outras notícias você confere agora no Bom Dia Jacareí. E agora recebemos o jornalista Rodrigo Vieira, que nos traz mais informações sobre a sessão de amanhã, a 4ª sessão ordinária do ano. Bom dia, Rodrigo. Oi, Sibeli, bom dia a você, bom dia, Elton, bom dia a todos que Rodrigo. estão nos assistindo na TV Câmara. 4 projetos amanhã? Exatamente, uma sessão mais curta também, né? São 4 projetos, 2 de dominação de vias públicas e 2 da mesa diretora, que alteram aí algumas estruturas administrativas aqui da Câmara, inclusive na TV Câmara, né? A gente tem aí os projetos, vou pedir para o pessoal da técnica colocar. O primeiro projeto, então, o projeto de lei do Legislativo, projeto 88 de 2017, que é a denominação da rua Jorge Urashima. É uma discussão única. O autor é o vereador Paulinho do Esporte. Rodrigo, é isso mesmo? Isso, é uma rua que fica lá no Parque Imperial, né? Aqui na região oeste de Jacareí. Todo mundo reclama, né? Reclama não, mas tem uma certa discussão a respeito de, fica aprovando nome de rua e tal, mas vale lembrar que, além de ser uma prerrogativa do Legislativo, é um primeiro passo para a cidadania, né? No caso assim, de inclusão. Quando você cria um bairro, você leva asfalto, iluminação, esgoto, água e nome de rua. Uhum. Então é um passo que se dá também para a inclusão social, de cidadania, enfim. É uma questão importante. Então tá aí um nome de rua. O segundo projeto que temos amanhã, na ordem do dia, também é uma denominação, projeto de lei do Legislativo, 89 de 2017, é a denominação da praça, a professora Tereza Porto Marques, uma discussão única, autoria da vereadora Lucimar Ponciano, professora Tereza Porto Marques, pessoa muito conhecida na cidade, faleceu, se eu não me engano, no ano passado, né, durante muito tempo, uma das primeiras instituições de ensino superior da cidade levava o nome da professora, uma figura que se destacou muito aqui na questão da educação na cidade, e agora vem esse nome de praça, né? Exatamente, é uma praça no Vila Branca, aqui na região leste, e a Tereza Porto Marques, ela foi a primeira mulher eleita vereadora em Jacareí. Né? Eu estava lendo lá não me lembrava desse fato. Mensagem do projeto, da Lucimar. Ela foi a primeira mulher eleita vereadora em 82, aqui na cidade. Então, quer dizer, ela, além de ser uma grande educadora, até um símbolo, né, do movimento educacional aqui de Jacareí, ela carrega na história esse fato, essa conquista, né, de ser a primeira mulher eleita vereadora em 1982. Quer dizer, no momento que a participação das mulheres também na vida política não era, né, naquela época seria, vamos dizer assim, muito mais difícil a eleição do que é hoje, né? Era uma discussão ainda que era muito mais difícil para a mulher vencer essas etapas na vida política. Se hoje a representatividade feminina baixa, imagina então há 30 anos atrás. Aí aqui, olha, a Cris, que está assistindo a gente, ela falou que o Jorge Urashima era uma pessoa muito querida na sua comunidade, é uma perda inestimável. Então, trazendo essas denominações, geralmente elas contam aqui com a presença da família, das pessoas que conviveram com aquele homenageado, acaba sendo também um momento de celebração para essas famílias, essa homenagem. Porque você coloca ali na rua, né, o nome na rua, uma pessoa que morou no bairro, né? Você tem uma relação simbólica, afetiva, aí até cultural, né? Porque a pessoa morou ali, residiu ali, ou seja, você tem, é uma forma de você também trazer à tona esses valores populares de pessoas que realmente moraram lá e enfim, ajudaram a construir essa história daquela localidade. No projeto tem a justificativa, né, Rodrigo? Quem foi essa pessoa, tem um pouco da biografia dela e por que ela está tendo essa homenagem. Isso é importante acompanhar também na sessão, porque não é qualquer... Às vezes as pessoas não sabem quem é aquela pessoa que dá nome à sua rua, né? Exato. Ele diz que o Jorge, né, o Urashima, ele foi uma pessoa muito religiosa, né, que foi trabalhar no Japão e depois voltou, nascido lá aqui na região, né, nessa região mesmo do Parque Imperial. Então, quer dizer, é uma pessoa que tem uma relação muito próxima com a localidade ali. Então tem uma questão muito afetiva muito forte, não só dos familiares, mas dos vizinhos, enfim. Então é uma forma também de ter ter uma conotação popular, né, quando você homenageia, no caso aqui um nome de rua, uma pessoa que morou ali, que tem uma história, que tem
uma trajetória de vida, não um qualquer, vamos dizer assim, né? É uma pessoa que tem um afeto com aquela região ali, as pessoas conhecem, que nem você falou aí, que, na mensagem do munícipe. Cris Fidelis, a nossa munícipe, por acaso nossa colega aqui também na Câmara Municipal. Vamos fazer uma pausa aqui, daqui a pouco a gente fala dos outros 2 projetos que estão na ordem do dia. Vamos falar do IPTU. Os carnês do IPTU poderão ser pagos em todas as agências bancárias e casas lotéricas na cidade de Jacareí. A repórter Daniela Santos traz mais informações. O pagamento dos carnês do IPTU e também da taxa de coleta de resíduos sólidos aqui de Jacareí poderão ser efetuados nas casas lotéricas e também nas agências bancárias. Então, para sanar algumas dúvidas, a gente conversa com a Anitta Soares, que é diretora de administração tributária da Prefeitura. Tudo bem, Anitta? Qualquer pessoa pode estar pagando tanto nas casas lotéricas quanto nas agências bancárias? Oi, bom dia a todos. Sim, basicamente qualquer pessoa. Há apenas um pequeno percentual, no máximo uns 1.000 carnês, que não poderão ser pagos devido ao processo de recadastramento não ter sido completado. São contribuintes que nós não localizamos, né, para atualizar seu CPF ou CEP da sua residência. Mas estes serão informados através de uma carta da Prefeitura, na forma que eles poderão pagar. Os demais, todos poderão pagar em qualquer agência bancária, casa lotérica, correspondente bancário, de qualquer forma. E os vencimentos serão no dia 18 de março, é isso mesmo? Até quando que os munícipes receberão esses carnês? Sim, os carnês serão enviados aos Correios na próxima semana. Então, antes do vencimento, os contribuintes receberão. A cobrança de IPTU é dividida em regiões, então nós temos vencimentos de 15 a 18 de março. E para quem quiser tirar alguma dúvida, tem algum telefone específico para contato? Claro, nós temos o call center da Dívida Ativa, que são 3354-1042 ou 3354-1052. Caso o munícipe não receba seu carnê, ele pode emitir uma segunda via no site da Prefeitura Municipal de Jacareí, ou nesse número de telefone ele tem informação dos valores e também pode receber seu carnê por e-mail. Tá certo, Anitta, muito obrigada pelas informações. E reforçando, tem o site da Prefeitura também, jacareí.sp.gov.br. Lá você pode tirar mais informações, né, de como proceder o pagamento e também de como parcelar. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Tá aí. Rodrigo, você tem informações sobre o IPTU também? Vale lembrar que o IPTU, na Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano de 2018, a estimativa de arrecadação é 61 milhões e 400 mil reais. Isso aí representa nada menos que 27% da receita da administração direta, não é pouca coisa. Então é um imposto fundamental, né, para o gestor, no caso, na distribuição dos recursos que voltam para a população. Né? Quer dizer, quantos por cento da arrecadação? 27%. 27%, então, do que a cidade tem aí previsto para gastar depende dessa arrecadação. Da administração direta. Ou seja, da prefeitura. Da administração direta, o IPTU representa 27% da receita. Okay. Que para a prefeitura é um imposto considerável, porque 61 milhões e 400 mil reais, isso é estimativa, Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano, de 2018. Bom, e além da cobrança de 2018 agora facilitada, porque você pode pagar em diversos lugares, seguem as campanhas aí para aqueles devedores renegociarem suas dívidas. Você que está em débito com a prefeitura no seu IPTU, procure o Atende Bem, que ainda existem aquelas campanhas que foram bem divulgadas no início do ano, final do ano passado, elas ainda permanecem, você pode renegociar a sua dívida. É interessante para a prefeitura negociar e trazer essa arrecadação para o cofre municipal. Isso aí, agora vamos mudar um pouco totalmente de assunto, que essa semana a Operação Tapa Buracos da Secretaria de Infraestrutura estará nos bairros Centro, Jardim São Luís e Terras de Conceição. A Operação Tapa Buracos é um serviço contínuo e o atendimento é definido conforme uma certa programação que vai determinar ali o nível de emergência, o nível de necessidade daquele bairro. Embora siga o cronograma, o programa realiza atendimentos conforme essa necessidade de cada região. Muito bem, é isso aí. E a partir de 2019, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, vai obrigar que os veículos sejam vistoriados a cada 2 anos. A intenção é evitar que acidentes sejam causados por falta de manutenção dos veículos. O cronograma será definido pelo DETRAN e, já que estamos falando desse assunto, vamos conferir agora a localização dos radares móveis.
Nesta terça-feira, dia 27, os radares estarão na Avenida Elmira Martins Moreira, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Rua Padre Eugênio, Avenida das Letras, Avenida Malek Assad e Avenida Major Acácio Ferreira. E nesta quarta-feira, dia 28, os radares estarão na Rua Tiradentes, Avenida Dom Pedro I, Avenida Pensilvânia, Rua Bom Jesus, Avenida Ademar Pereira de Barros e Rua Tiradentes. E a gente segue aqui comentando a ordem do dia de amanhã. Rodrigo, além dos nomes de rua, da praça, a gente tem 2 projetos que são aqui referentes à Câmara Municipal. Isso, são os 2 projetos da mesa, né, da mesa diretora, da Lucimar, do Abner e da doutora Márcia. Esse terceiro item da ordem do dia... Tá aí, ó, projeto de lei 2 de 2018, é um projeto redigido esse ano, né? Tá lá, 2, é o projeto número 2 de 2018, dispõe sobre o regime de adiantamento na Câmara de Jacareí, uma discussão única, como o Rodrigo já falou e destacou, é de autoria dos vereadores da mesa diretora, Lucimar, Abner e Márcia Santos. É importante só fazer um destaque aí, o vice-presidente da Câmara não faz parte da mesa diretora. Mesa diretora é presidente, primeiro secretário e segundo secretário, né, Rodrigo? Exatamente. As pessoas às vezes, vocês falaram da mesa diretora, mas não citaram o vice. O vice, estatutariamente, ele não é parte da mesa diretora. Não faz parte da mesa. Nesse caso aí, está regulamentando uma lei já de 83. Né? Ela está atualizando essa lei de 83, dando uma cara mais, vamos dizer, moderna para essa lei. Né? Na verdade, o que é esse regime de adiantamento? Quando um setor precisa de um recurso, o setor, alguém responsável por o setor, solicita esse valor, essa demanda. Esse valor vem, por exemplo, um setor precisa comprar urgentemente algum material. No caso aqui, ele cita alguns itens que se enquadram nesses pedidos de adiantamento em regime de urgência, quando você precisa de um determinado material. Por exemplo, material de consumo, serviços de terceiros, diárias e ajudas de custo, transporte em geral, questões judiciais. Então, para esse tipo, tem outros itens também, mas eu peguei só alguns só para a gente exemplificar. Então, o setor precisa de uma determinada urgência na compra, na aquisição de um material, ele solicita esse recurso, né, para a tesouraria, esse valor vem e depois no final de um período, isso está determinado aqui nessas alterações que são propostas, né, nessa lei, esse valor tem que ser, como se diz, a pessoa que solicitou, ela tem que prestar conta. Né? Então você tem uma prestação de conta, se esse valor também for superior, ou seja, tiver não usar todo aquele recurso, ela tem que devolver, enfim. Tem uma série de colocações aí na lei que regulamentam esse regime de adiantamento. Sim. Não é assim, às vezes as pessoas entendem que isso aqui tem a ver com questão salarial, 13º, não é nada disso. Adiantamento de salário e vencimentos. Nada disso. É relacionado com urgência para aquisição de materiais, insumos, e lembrando materiais que estão abaixo daquele valor que é o valor da licitação, que são mais para despesas corriqueiras cotidianas e emergenciais. Exatamente. Lá na lei ela fala que o valor máximo ela não pode ultrapassar o 12º, quer dizer, não pode passar 1/12 do valor estabelecido mensalmente para aquele setor. Então tem uma série de exigências aí que se enquadram você pedir esse adiantamento. Eu quero pedir 2 milhões. Não é assim. Tem um valor correspondente ao 12º, quer dizer, a uma parte daquilo que está dispensado para aquele setor mensalmente. Parte daquilo pode ser destinado. Ultrapassou esse limite, não é mais possível. Okay. Bom, é importante lembrar, às vezes a gente fala de um projeto que tem muito, né, detalhes, tem exemplos, valores. Você pode acessar todos os projetos na íntegra lá no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br, ou você vai lá o site da Câmara está aqui embaixo, não lembra? Vai no Google, procura lá. Dentro do site da Câmara, lá em ordem do dia, você encontra os projetos, a íntegra, você pode ler a justificativa, todo o projeto, para ficar por dentro, né? Ficar ainda mais, conhecer em detalhes todas as propostas que estão sendo discutidas, não só na sessão que vai acontecer, a próxima, mas fica lá o histórico das outras sessões, todos os projetos foram discutidos. Inclusive com os pareceres, né? Com os pareceres. Do jurídico, das comissões. Enfim, inclusive os projetos que ainda vão ser apresentados, né? Exato, e que estão em tramitação também. Muito bem. Bom, e aí a última proposta também é uma proposta aqui que diz respeito ao funcionamento, neste caso, da TV Câmara Jacareí. Vamos lá ver a última proposta. É um projeto de lei do Legislativo 6 de 2018.
ele revoga a Lei 5.545 de 2011 sobre a instituição dos Conselhos de Comunicação do Canal de Cidadania de Jacareí, também projeto de autoria da mesa diretora, vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, vereador Abner de Madureira, do PR, e Márcia Santos, do PV. Muito bem, essa lei, Rodrigo, é a lei que cria o Conselho do Canal Comunitário, Canal da Cidadania de Jacareí, né? Você vê que é de 2011, fazia parte desse processo que a TV Câmara ela pleiteava ser um canal UHF, um canal aberto, né? A TV Câmara que começou suas atividades na internet, depois passou a operar no cabo, na operadora NET, dividindo o sinal com a LESP, e já em 2013, a partir de fevereiro de 2013, ela passa a ser um canal UHF, né? Um canal aberto, digital. E aí como que para você criar hoje um conselho editorial da TV, a gente precisa revogar então esse conselho que era do Canal da Cidadania para poder modernizar e deixar o conselho editorial e também o regimento, né, de como deve funcionar a TV mais coerente com o que é uma TV legislativa. Nós não somos um canal da cidadania, que aí tem outras implicações, outras funções e outras responsabilidades. TV Câmara, canal legislativo, tem como principal função a divulgação da atividade parlamentar, transmissão das sessões. Tem gente que reclama que na TV Câmara passa muito a sessão de Câmara, mas é a função da TV. A razão de ser da TV é a transmissão da sessão de Câmara, da transparência ao processo, né? Tanto que a sessão que você assiste, ela não pode ser editada, nem na reprise. Ela tem que ser transmitida na íntegra, né? Ela não pode ter nenhum tipo de edição, porque além de ser um programa de televisão, muito mais que um programa, ela é um documento, né? Ela é um registro daquilo que está acontecendo. Então também é uma necessidade de atualização para poder se criar, então, essa regulamentação do funcionamento da TV, que hoje é uma TV em sinal aberto, o que ela pode ou não passar, né? Proteger a TV também para que ela não seja utilizada politicamente, separar o que é promoção pessoal do que é divulgação da atividade parlamentar. Essa é uma discussão que nós estamos uma convidada aqui hoje no segundo bloco, que com certeza vai falar dessas coisas também, que é o Observatório Social de Jacareí, que é um limite tênue, né? Divulgar o que o vereador faz, o que ele protocola na secretaria, o que vai gerar uma indicação, um pedido de informações, e aquilo que ele faz enquanto gabinete e tal. É um desafio para nós profissionais de comunicação aqui, é um desafio diário. Exatamente, é um desafio diário. E nesse caso está só dando vaza ou dando uma questão de atualizar aquilo que não daquele momento serviu, né? Para aquele momento, quando foi instituída a TV, essa lei foi importante. Mas hoje, como você falou, Elton, pelo próprio desenrolar aí da história da TV, criam-se outras condições, né? Outras necessidades, outras atribuições, enfim, tudo que você colocou aí de interferência, ingerência, todas essas questões que talvez naquele momento não eram questões que eram realmente importantes, porque você está implantando uma TV. Você tem outras preocupações, vamos dizer assim. Então essa lei precisa ser revogada para que outra entre no lugar, né? É mais ou menos por aí. Sim, é isso aí. Então vamos acompanhar amanhã, com certeza vai gerar debate, né? Vai gerar muitas dúvidas e nós vamos estar ali atentos, né? Muita gente vai vir também consultar o pessoal da TV para entender o que está acontecendo. Mas é isso, né? Agora o mais importante, né, é que você que participa no dia a dia da TV faça essa fiscalização da TV e dos temas e preste atenção nisso, acompanhe a programação da TV, programação que, além da transmissão das sessões, da divulgação da sessão, como canal público, a gente também procura divulgar aquilo que acontece na cidade, levando em consideração o recorte, né? A gente pode dizer que tem um tripé na TV Câmara, que é divulgação da atividade parlamentar, utilidade pública e prestação de serviços. Isso aí, a gente vai... Mais alguma coisa? Eu acho que é basicamente isso aí. Vamos Desculpa, esperar a votação eu tô com medo de amanhã. cortar o assunto aqui. Não, imagina. Eu acho que a expectativa agora é que esse processo seja aprovado, né? A gente possa dar continuidade a essa nova fase, né, da TV Câmara. É uma fase importante, é uma fase... O Paul está acompanhando aqui, ele perguntou, mas... ok, respondido. Tá certo, Paul, ele perguntou. Mas acho que ele estava dizendo, como eu falei que a principal função é transmitir a sessão de Câmara, ele falou, mas aí como é que ficam os programas que divulgam outras coisas da cidade, né? Nós temos programa de cultura, programa de debate. Esses programas, eles não são proibidos, Paul, que a gente realize, porque eles
tratam de temas do interesse público, né? O que a gente não pode é fazer, por exemplo, publicidade, o que a gente não pode é fazer programas, né, por exemplo, que as emissoras comerciais fazem, não é a natureza da TV Câmara. Aí ele diz, ok, respondido. Aqui na nossa discussão, a gente acabou já respondendo o Paul. A gente procura tratar, Paul, essa é uma divisão que até falo com o Rodrigo, né? Os vereadores, eles vão se sucedendo na Câmara Municipal, os partidos políticos, mas a Câmara Municipal permanece, né? A Câmara continua enquanto instituição. E a TV, ela procura atender, divulgar a Câmara enquanto instituição, aquilo que a Câmara, enquanto poder, né, o poder legislativo, aquilo que ele faz, e não necessariamente o vereador em si, né? Isso é mais um papel da assessoria do vereador. Então a gente procura sim divulgar aquilo que é institucional, aquilo que passa pela secretaria da Câmara. Exatamente, os partidos passam, né? A temporalidade está no partido, os partidos passam, a política fica. As discussões políticas permanecem. O papel da TV Câmara é justamente esse, dar vazão às discussões da sociedade, às discussões públicas. Políticas no sentido da pluralidade, de tomar parte do todo, né? Você tomar parte das situações. E esse é o papel da TV Câmara. Você dá a discussão pública dos interesses que são de todos. Porque os interesses do partido significa tomar parte, né? Então os partidos passam, a sociedade fica, as instituições permanecem, e no caso da TV Câmara, dá condições dessa temporalidade se situar no lugar dela, quer dizer, não ter essa interferência, porque, como você falou, Elton, aqui é um canal de transmissão de opiniões, né, de ideias, e você tem que ter esse crivo, muitas vezes ético, moral, para você também ter essa linha tênue do que é partido, do que é publicidade, do que é informação. É um trabalho, é um exercício cotidiano aqui da cidadania e da ética também profissional, né? Isso aí. Bom, vamos lá. E você aí que é telespectador, se você vê que a gente está fugindo disso, a gente está fazendo muita publicidade, de repente que foge da publicidade que nós devemos fazer aqui, que é a publicidade institucional da Câmara. Se você achar que a gente não está fazendo prestação de serviços devidamente, que a gente não está atendendo e cobrindo aqui as notícias da cidade como nós deveríamos fazer, você dá um toque aqui pra gente pelos canais, pelo Facebook da TV Câmara, pelo Facebook da Câmara Municipal, dá um toque aqui pra gente, porque a gente vai rever aqui os nossos conceitos. Mas por enquanto eu acho que tá tudo caminhando como tem que ser. E vamos mudar agora totalmente de assunto, saindo do assunto da TV Câmara, porque teve jacareense conquistando medalha de ouro em competição nacional e teve também estreia do Jacareí Rugby na temporada 2018. Confira essas e outras notícias esportivas no quadro Câmara Esporte. Olá, seja muito bem-vindo ao Câmara Esporte. No sábado, o Jacareí Rugby fez um amistoso contra o São Bento, equipe da capital paulista, e para aquecer o time para a temporada 2018. A partida foi realizada no campo balneário e não teve para ninguém. Os jacarés venceram a equipe paulista pelo placar elástico de 75-0. Agora é só focar na estreia do Paulistão, que inicia no fim de semana. E pelo Grand Slam de Taekwondo, disputado no fim de semana no Rio de Janeiro, nossos atletas Sofia e Miguel Cardoso foram muito bem, viu? A Sofia arrematou o ouro na categoria cadete até os 41 quilos. Já o irmão dela, o Miguel, ficou com a prata logo em seu primeiro Grand Slam, na categoria cadete até os 33 quilos. Com esse resultado, o Miguel será reserva da seleção brasileira nas competições oficiais. Excelente resultado, meninos! Parabéns! E fim de semana ainda teve a primeira etapa do Campeonato Paulista de Bicicross, que aconteceu em Poços de Caldas, Minas Gerais. A competição aconteceu em outro estado porque foi aberta uma exceção para a equipe de Minas para poder disputar essa competição. 25 atletas de Jacareí entraram na pista, com destaque para Nayara Silva, que foi a primeira colocada na categoria Elite Woman. O Choquito, que conquistou o primeiro lugar na categoria Cruiser, dos 45 aos 49
49 anos. E o Edmilson Gomes, o Bilu, que levou o primeiro lugar na categoria Cruiser dos 35 aos 39 anos. Essa etapa contou até com a presença de futuras promessas no esporte. E por hoje eu fico por aqui. Ótima semana para todos vocês. Tchau, tchau! Isso aí, muito obrigado, Daniela, pelas informações do esporte aqui dos atletas de nossa cidade. Bom, e já que estamos falando de esporte, a TV Câmara deseja boa sorte a todos que vão participar do JORI, Jogos Regionais dos Idosos. Neste ano, Jacareí terá representantes em 12 modalidades e há uma boa expectativa para que a cidade traga medalhas na dança de salão, coreografia, atletismo e natação. Eu tô com vergonha agora. Esses idosos vão representar a cidade em atletismo, dança de salão, natação. Você parou de correr, Sibeli. Pois é, vou precisar tomar vergonha na cara, porque esse pessoal aí tá me fazendo passar vergonha. E tomara que eles tragam boas medalhas e que, mesmo que não tragam, que se divirtam bastante, porque vão estar lá fazendo dança de salão, atletismo, natação e representando aqui o nome de Jacareí. E vamos mudar totalmente de assunto de novo, e eu sempre mudando de assunto, para saber como é que fica a previsão do tempo para essa terça-feira e também para amanhã. Será que vamos ter mais chuva por aí? Confira na previsão da Clima Tempo. SBL, terça-feira chuvosa aqui na cidade. A nebulosidade estará alta e o sol quase não vai aparecer ao longo do dia, apesar do tempo continuar abafado. A umidade relativa do ar marca aí por volta de 58%, com 84% de chances de chuva, que deve cair a qualquer hora do dia, provavelmente no fim da tarde, na hora que você estiver voltando do seu trabalho aí, e complica todo o trânsito, mas geralmente é assim nesse período do verão. A mínima fica em 19 graus e a máxima vai aos 30. Já amanhã, quarta-feira, as nuvens devem sumir um pouco, mas o tempo segue instável. A umidade do ar fica em 63%, com 54% de possibilidades de chuva. Os termômetros variam entre 20 graus de mínima e 29 graus de máxima. Essa foi a previsão do tempo da Clima Tempo. Quero agradecer aqui o Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez, trazendo as informações da sessão de Câmara amanhã, 9 da manhã, 4 projetos, então. Obrigado, Elton. Obrigado, Sibeli. Obrigado a todos. Vamos aguardar amanhã mais uma sessão. Tá, joia? E daqui a pouco, bom, a gente vai para um breve intervalo. Na volta receberemos a Ana Cláudia do Observatório Social de Jacareí. Não saia daí, voltamos já. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Na Avenida, a Escola de Samba Santa Helena, representada pelas cores azul e branco, foi a segunda da noite a desfilar, com seus 300 integrantes, e chamou a atenção para a questão da preservação do meio ambiente, apresentando o enredo Amazônia, Presente de Gaia, que foi contada diante de 3 alegorias. Com esse jeito tímido, mas emocionada ao lembrar da mãe, Dona Fátima, a Fatinha, como é conhecida na Escola de Samba Santa Helena, desfila há mais de 40 anos na agremiação mais antiga de Jacareí, que soma 22 títulos. É a minha mãe, na verdade, a gente sempre gostou muito de Santa Helena. Santa Helena sempre foi a escola do nosso coração. E a minha mãe, todos os anos ela saía de baiana. Ela estava com 80 anos e ela já estava desfilando de baiana. Ela era uma das baianas mais queridas da escola. Então, a gente foi pegando essa vontade, né, de desfilar. E esse ano, não sei porquê,
eu resolvi fazer a ala das baianas do começo ao fim. Então eu montei todinha a ala das baianas, em comemoração à minha mãe, em homenagem a ela. Antes de entrar na avenida, os nervos estavam à flor da pele e a sensação era muito especial. Eu tô nervosa, mas eu tô muito feliz também, porque eu consegui fazer o que eu prometi fazer. E outra, porque a Santa Helena é a escola do meu coração, não tem como não ficar feliz e contente, né? A gente está falando um pouquinho da preservação, a gente está falando um pouquinho dos índios, dos frutos, das folhas. Enfim, nós estamos trazendo o combustível do samba aí. Muito bom, maravilhoso. Para mim é uma sensação maravilhosa, única. Cada momento, cada passo, cada rodada, cada apresentação do nosso pavilhão é maravilhoso. É uma honra, né, apresentar o pavilhão da escola, né? Então foi muito bom. Se tivesse mais e mais, a gente queria. E para a Iessa, o cansaço e o figurino que acabam pesando na hora do desfile não foram problemas. O que mais conta nessa hora é o amor pela festa e escola. Chega no finalzinho da avenida, ele começa a pesar um pouco, mas aí a gente tem o combustível do samba, como diz o nosso enredo, né, que é Unidos de Santa Helena, e a gente vai até o final. E aí, chegando no final, a gente ainda tá firme e forte para dar mais uma rodada. A população extravasou na avenida com a volta dos desfiles e não deixaram de falar da importância que esta festa popular tem para a cidade de Jacareí. Isso aqui é uma alegria do povo, eu sou do povo. Carnaval é a festa do povo, né? É o momento que o povo tem para extravasar, para botar sua alegria para fora, para aproveitar, é um momento de lazer mesmo, onde o povo pode extravasar toda a sua alegria. Uma cultura, porque são pessoas que ficam nos barracões, na verdade, né? Trabalhando para colocar todo esse trabalho lindo aqui, certo? E os músicos trabalham, sabe? É muito trabalho, é uma coisa muito bonita. Para mim, representa a cultura de Jacareí. O carnaval em si é uma cultura e precisa disso. O Poder Legislativo de Jacareí, também no Instagram. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br.
Bom Dia Jacareí já está de volta. Quem está aqui com a gente é a Ana Cláudia Marino, do Observatório Social de Jacareí, que vai conversar com a gente sobre o trabalho da entidade aqui na cidade. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Ana, antes da gente entrar em alguns temas aqui da cidade, alguns temas até polêmicos, eu quero que você fale pra gente o que é o Observatório Social, para quem está nos assistindo, de repente não saiba o que é o Observatório Social da cidade. O Observatório é uma entidade sem fins lucrativos, cuja principal função é monitorar os gastos públicos do município e a aplicação dos recursos gerados pela Receita. Além disso, nós também atuamos na frente da transparência pública, sempre preservando e ampliando a transparência pública no município, em todos os poderes, e na educação fiscal, tanto do cidadão quanto das empresas, para que os certames também, as licitações, sejam processos mais transparentes. No dia a dia, como é que é? Eu sei que tem um observatório que atua nacionalmente, vocês são ligados a esse observatório. E como é que é no dia a dia? Vocês têm uma sede, são voluntários, as pessoas podem participar? Como funciona a atuação aí cotidiana de vocês? Bom, o observatório, ele nasceu no estado do Paraná e por essa razão hoje, vamos chamar de matriz, que é o Observatório Social do Brasil, ele fica instalado em Curitiba. Foi lá que se protocolizou todas as nossas ações e a partir dele são criados os observatórios municipais e são eles que nos homologam. Então, para a gente poder montar aqui em Jacareí, nós passamos por todo um processo para que a gente conseguisse a nossa fundação. Nós temos sim uma sede, temos também uma parceria com o Instituto Federal de Tecnologia aqui do campus de Jacareí, então também atuamos lá dentro. Nós temos um estagiário que trabalha dentro nas dependências do próprio Instituto hoje. E qualquer cidadão, somos todos voluntários, com exceção do nosso estagiário, ninguém recebe absolutamente nada. É um trabalho cidadão e qualquer pessoa pode fazer parte, desde que não tenha filiação partidária ou vínculo político direto. Se você não quer atuar como voluntário, você também pode atuar doando, porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos, mas que precisamos também da geração de renda, de receita para a entidade. Hoje, quem faz os aportes financeiros somos nós mesmos, os próprios voluntários e os diretores da entidade, mas está aí aberto o convite para todos os jacarienses que possam e tenham interesse em fazer esse trabalho cidadão. Estão lá no Facebook, se a pessoa procurar Observatório Social de Jacareí, vai encontrar lá vai a encontrar, página, nós temos uma fanpage, Observatório Social de Jacareí. Temos também um e-mail jacareí@osbrasil.org.br ou jacareí.adm@osbrasil.org.br. Legal. Bom, a gente depois até o final do programa a gente divulga de novo esses e-mails. Ana, outra coisa que eu queria te perguntar é qual que é o perfil, né, das pessoas que estão hoje no observatório e como é que surgiu o observatório há quanto tempo em Jacareí? O observatório ele foi fundado em Jacareí em julho de 2016. Julho de 2016. E como é que, por exemplo, o teu envolvimento, ele parte do quê? De uma indignação, do momento político que a gente está... Como é que essas pessoas se reuniram para trazer essa entidade para Jacareí e fiscalizar os atos do poder público na cidade? Tudo nasceu da indignação. Todos os observatórios, de uma forma geral, nascem da indignação. É a transformação da indignação em atitude. Assim como isso é um fato repetido entre todos. A gente se indignava muito de ver as coisas acontecendo e sem conseguir efetivamente mudar. A gente vai para as mídias sociais, a gente requer os nossos direitos, o cumprimento dos nossos deveres, mas aquilo nunca se materializava. E aí veio uma palestra de sensibilização do observatório aqui, o pessoal de Curitiba teve aqui em Jacareí, e ali foi a chance que a gente entendeu que era a forma de transformar essa indignação em atitude e contribuir para os nossos municípios, para o crescimento, porque a gente parte do princípio que para mudar o macro, a gente precisa começar no nosso local. Então, se eu consigo mudar o meu município, o meu vizinho muda o dele, o outro muda o dele, assim a gente vai somando até transformar o nosso país naquilo que a gente quer. Aqui no Vale do Paraíba, vocês estão, além de Jacareí, tem alguma outra cidade? Sim, estamos em São José dos Campos, em Taubaté, já está no processo de fundação em Pindamonhangaba, Guaratinguetá
E no litoral norte já temos Ubatuba também em processo de constituição. Muito bem. Bom, fazer uma pausa. Uma pausa não, vamos dar seguimento, porque o Observatório Social vai realizar nessa semana um evento de prestação de contas e você pode participar e saber um pouco mais sobre o destino do dinheiro público aqui na cidade. Quem traz mais detalhes é o repórter Rodrigo Romero. Vai acontecer nesta quinta-feira aqui em Jacareí o evento de prestação de contas do Observatório Social da cidade. E sobre esse assunto eu converso agora com a vice-presidente do Observatório, Ana Cláudia Marino. Então, Ana Cláudia, fala pra gente o que vai acontecer nesse evento, o que as pessoas vão poder assistir lá. Nós vamos apresentar brevemente o que é o Observatório Social de Jacareí a toda a comunidade. Vamos prestar contas das economias geradas ao município, que nós tivemos participação colaborando na fiscalização dos gastos públicos. Vamos apresentar os editais que participamos e todas as ações que realizamos durante o ano de 2017, além, é claro, da nossa prestação financeira, que é um cumprimento legal que precisamos cumprir também. E as pessoas podem entrar gratuitamente? O que elas precisam fazer para participar do evento? Sim, a entrada é gratuita, é aberto a toda a comunidade, convidamos autoridades e toda a comunidade para participar. Nós pedimos apenas que confirmem sua presença através do e-mail jacareí.adm@osbrasil.org.br. Entrada franca. E do que se trata o Observatório Social, para quem não conhece ainda e quer conhecer? É uma entidade sem fins lucrativos que foca na transparência pública, na educação fiscal e no bom uso do dinheiro público. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que esse evento vai acontecer então nessa quinta-feira, dia 1º de março, das 7 às 9 da noite, e o endereço é Rua Antônio Fogaça de Almeida, número 200, no Jardim Elza Maria. Rodrigo Romero para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem, muito obrigado, Rodrigo. Ana, você estava lá, você já está aqui de novo. É isso foi rapidinho, né? Ele mudou de roupa rapidinho. Quando a gente fala desse evento de prestação, de contas, quer dizer, o que quem vai lá vai se encontrar, vai se deparar com que informações, que dados que vocês vão apresentar lá? Nós vamos mostrar todo o trabalho que nós realizamos na cidade, porque é premissa do observatório não publicitar as nossas ações. Então, a prestação de contas é a forma que a gente tem de mostrar à população o que a gente fez e os resultados que nós alcançamos. Então, os certames que nós acompanhamos, os editais de licitações que nós avaliamos, os contratos que foram assinados pela municipalidade que nós também avaliamos, a economia que foi gerada nesses certames em que nós participamos. Então, tudo isso você consegue acompanhar com números na prestação de contas. Você tem um exemplo concreto da atuação do Observatório no ano passado aqui na cidade de Jacareí? Tenho, em relação ao portal da transparência do município e hoje da Câmara Municipal. Em relação à Prefeitura Municipal, nós fizemos várias reuniões com o secretário de Governo, Celso Florencio, onde nós apresentamos a eles alguns exemplos de portais de transparência de outros municípios que a gente entende que seriam muito interessantes para a cidade, os dados que nós gostaríamos que fossem divulgados dentro do portal. Então, hoje, a Prefeitura já divulga, por exemplo, os contratos que antes o cidadão não tinha acesso. Para você conseguir isso, você tinha que entrar com um pedido de informação, que nem sempre era respondido. Então, era todo um processo. E hoje, não, está ali a um clique na mão do cidadão. Além disso, que é um cumprimento legal, né, a divulgação da remuneração dos servidores do município. E isso a gente se estende também para o portal da Câmara. A Câmara hoje ela está com um portal mais novo, repaginado, com uma linguagem, eu acho que é mais cidadã, mais de fácil localização da informação. Porque acho que o grande desafio dos portais da transparência é que quando veio a lei complementar em 2009, e que se estendeu até 2012, o período para a implantação, todos os órgãos públicos eles tiveram que correr atrás de criar do nada a divulgação daquela informação pública, que já era previsto desde a Constituição de 88, mas não tinha nada que regulamentava isso. Hoje, eu acho que o desafio do poder público é simplificar essa informação e ampliar, é fazer a transparência ativa, não só a transparência passiva. Mesmo assim, a gente tendo acesso aos dados, você ainda não acha que... A gente, por exemplo, é jornalista, né? Em teoria, a gente conseguiria acessar
às vezes a gente acessa o dado e tem dificuldade de compreender aqueles dados, aquelas contas, mesmo dentro do portal Transparência, mesmo isso. Como é que essa situação pode ser melhorada? Nós acreditamos na educação fiscal como ferramenta de mudança, por isso faz parte do nosso guarda-chuva de ações. Eu acho que a partir do princípio de que o cidadão ele precisa entender que não há mal em pagar imposto. O imposto ele precisa existir porque é a receita dele que gera a prestação de serviços. O ponto é a aplicação correta e a fiscalização por parte do cidadão de como está sendo aplicado esse dinheiro. Então, o portal da transparência é uma das formas mais simples do cidadão fazer isso. Então, a dificuldade do poder público hoje é transformar relatórios contábeis em dados simplificados. Então, eu acredito e isso faz parte, a gente já está com um projeto para implantação ainda em 2018 aqui no município de Jacareí, a educação fiscal nas escolas municipais. Já há uma lei federal que prevê isso como parte do currículo escolar, mas, infelizmente, isso não foi implantado em todo o país até hoje. E aí entra o Observatório Social. Nosso projeto é começar desde a infância. E o Observatório Social está satisfeito com o portal da transparência da Câmara e da Prefeitura aqui de Jacareí? Nós estamos sempre avaliando, nós somos bem críticos, então a gente nunca está 100% satisfeito, porque a gente sempre acha que tem algo que pode sempre melhorar, né? Eu acho que a mudança, o fato de ter havido a mudança já é um O portal da Prefeitura muito... está com algumas dificuldades também, né? Não só o portal, né? Eu acredito que o sistema da Prefeitura está tendo algumas dificuldades de funcionamento. Para você registrar reclamações ou denúncias na ouvidoria também está se encontrando alguma dificuldade aí, mas de uma forma geral o fato de mudar e de tornar a transparência uma premissa e não um sigilo, acabar com aquela cultura do segredo da informação pública, isso já gera eficiência. Então, por si só, porque a participação do cidadão na política pública é que melhora a prestação de serviços. Ok. Ana, depois a gente vai voltar aqui com mais perguntas, a gente tem pergunta também dos telespectadores, mas lá vou eu de novo mudar de assunto, porque em 2017 o país fechou mais de 20 mil, quase 21 mil postos de empregos formais. Foi o terceiro ano consecutivo de queda. Você que faz parte dessa estatística ou quer mudar de emprego, fique atento às vagas oferecidas pelo PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí. Tudo bem, o PAT oferece uma vaga para caseiro, temos também uma vaga para cozinheiro e uma vaga para garçom. O PAT fica na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, e funciona das 8 da manhã às 4h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Agora vamos conferir quais bairros serão atendidos nesta terça-feira pela coleta seletiva do lixo. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Terça-feira, Avareí, Banco do Brasil da Avenida Siqueira Campos, Chácaras Reunidas, Condomínio Altos de Jequitibá, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova Aliança, Jardim Santa Maria, Parque Brasil, Parque Itamaraty, Parque Santo Antônio, Prolongamento do Santa Maria, Secretaria de Educação, Vila Aprazível, Vila Formosa, Vila Maria e Vila Vilma. E a Câmara Municipal de Jacareí sediou na última quinta-feira uma audiência pública para a apresentação das metas fiscais da cidade. A classificação de risco de Jacareí, que determina bons ou mal pagadores, foi elevada e esse foi uma das principais revelações feitas pelo diretor de finanças do município durante a audiência. Confira na reportagem de Elcio Tenório.
Durante pouco mais de 1 hora, o diretor de finanças do município de Jacareí, Reinaldo Priante Neto, apresentou aos vereadores que compõem a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara os números relativos ao exercício do 3º quadrimestre de 2017. Além da melhora na classificação de risco, outra revelação foi a de que o município investiu nas áreas de saúde e educação mais do que o percentual exigido por lei. O evento teve transmissão direta da TV Câmara Jacareí, incluindo tradução simultânea em Libras. A Comissão de Orçamento e Finanças é composta pelos vereadores Dr. Rodrigo Salomão, que é o presidente, Abner de Madureira, o relator, e Paulinho do Esporte, membro. Presentes no plenário estavam ainda a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, e os vereadores Valmir do Parque Meia Lua e Arildo Batista. A apresentação periódica das metas e resultados fiscais em audiência aberta, visando a transparência da administração pública, está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em termos gerais, os números apresentados satisfizeram as expectativas da comissão. Dessa exposição que foi feita hoje, qual é o destaque? Na verdade, o cumprimento das metas. A gente vê que tudo que foi orçado, foi estimado, eles chegaram bem perto na execução. Isso para a gente aí demanda nos transparece aí uma habilidade do governo em estar cumprindo aquilo que tinha sido planejado, determinado. Tanto que recentemente aí o Banco Central, o Tesouro Nacional, elevou a nota de Jacareí. Jacareí era a nota C como a cidade de São José dos Campos, como a cidade de Taubaté, e hoje é nota A. Ou seja, uma gestão transparente talvez seja a única cidade de nota A do Brasil. A gente está esperando sair o resultado de alguma cidade de outro estado, mas a gente tem essa expectativa. E com isso vai permitir, essa nota A conferida a gente pelo Tesouro Nacional, vai permitir com que a gente pleiteie mais empréstimos para que a gente consiga realizar as grandes obras que a cidade tanto precisa. Então, o que eu vejo como destaque em todos esses números apresentados é que no município de Jacareí nós temos a certeza de ter o controle do dinheiro público. Como vocês perceberam, nós tivemos a prudência referente aos gastos públicos, na qual vocês perceberam que os números foram menor do que o orçado, e tivemos a demanda de correr atrás de mais receitas, onde vocês perceberam que a arrecadação no ano de 2017, ela teve um aumento significativo em comparação ao seu orçamento. Então eu vejo como positivo que hoje mostra a crise, hoje em nível nacional, que todos os municípios e estados têm passado, que a gente tem visto nas mídias, e Jacareí, podemos dizer de alto bom tom, que nós somos classe A, na qual o CAPAG, que é um órgão que avalia a capacidade de pagamento dos municípios, nós somos A. Isso quer dizer que nós somos ótimos pagadores. Demonstra que nós temos a competência de estar se organizando financeiramente e orçamentariamente do que é arrecadado e do que é gasto. A gente viu que teve uma seriedade no uso do orçamento público, na distribuição das verbas, a preocupação com a economia, a preocupação, ainda mais que a gente viu aí que a prefeitura ela acarreta uma dívida muito pesada para o município, ela arca às vezes com a receita que não vem do governo federal, a receita que tem um atraso do governo do estado, ele acaba arcando com isso devido à atenção que temos que dar para o cidadão jacareiense. E a gente viu também que foi muito bem dividido o orçamento em 2017. A arrecadação foi um pouco maior do que se esperava, isso é bom. E no final teve uma economia. Vê muita questão aí para ser melhorada também no que tange o social. Pelo que eu vi no orçamento, 20% foi muito usado, muito pouco usado no social. A gente espera que em 2018 amplie essas ações em programas e projetos para também minimizar a questão da violência, a questão da vulnerabilidade social do nosso município. Isso aí, finanças aqui do município. Ana, são várias perguntas em relação a finanças, mas eu vou dar prioridade aqui em relação à pergunta do João Paulo Machado, que ele está perguntando o que o observatório pode dizer em relação aos uniformes escolares, essa novela que a gente viu aí, mais de um ano, entra empresa, troca empresa, não, essa empresa tal, não pode, não sei o que, não sei o que. O que o observatório observou em relação a essa licitação dos uniformes escolares aqui de Jacareí? Olha, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar muito claro, que é um posicionamento do observatório no país inteiro,
e reiterar que é o mesmo posicionamento do Tribunal de Contas, é que boa parte dos problemas que acontecem hoje em certames, em processos licitatórios e compras públicas, reside no edital. Um edital bem escrito, com um objeto muito claro, com as especificações todas muito claras, muito regrado, ele reduz em muito problemas no processo. Parte dos problemas que aconteceram estão neste ponto. Eu não digo especificamente no caso desse edital, mas o Observatório já em outros editais questionou a própria Secretaria de Educação em relação a alguns itens que não é porque a lei não obriga o município que a gente não pode incluir no edital para tornar o edital mais seguro para o município. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto em relação especificamente às compras de uniforme, essa é uma realidade, infelizmente, que muitas cidades estão enfrentando pelo país. Nós temos o grupo dos observatórios e os observatórios fazem benchmarking entre si e as empresas, algumas em alguns setores, e o dos uniformes é uma dessas, elas meio que se repetem em várias localidades. E nós temos averiguado que essa semana, por exemplo, em 3 cidades do Paraná está tendo exatamente o mesmo problema que Jacareí enfrentou. Então, para minimizar esses problemas e aumentar a transparência no processo, é que nós acreditamos que é necessário haver uma revisão no processo de redação dos editais. Isso a própria fiscal do Tribunal de Contas, num curso que foi dado aqui no final do ano passado, lá no teatro do Educa Mais Jacareí, ela deixou isso muito claro. Um objeto muito claro do edital e a redação do conteúdo, a especificação do que é cobrado, de como vai ser todo o jogo, ele minimiza em muitos problemas. Ana, outra pergunta aqui, a Thelma Bruni, ela pergunta o que o observatório tem a dizer sobre o aumento das passagens dos ônibus em Jacareí. Então, o transporte coletivo, ele é subsidiado pelo município, né? O aumento em si da tarifa direto para o cidadão, ela não diz respeito especificamente ao campo de ação do observatório. O que nós cobramos, nós acompanhamos o processo do contrato da JTU, o cumprimento do contrato, e isso a gente vem entrando com pedidos de informação ao longo do período, questionando os pontos de ônibus, por exemplo, que é a contrapartida, é uma das contrapartidas do contrato, são os pontos de ônibus que eles têm que fazer, a empresa tem que fazer a reforma ou a manutenção deles, a construção de novos pontos. A fiscalização do serviço, se o serviço está sendo fiscalizado e como está sendo feita essa fiscalização, porque por muito tempo em Jacareí as próprias empresas é que se fiscalizavam e isso é incompreensível, para dizer o mínimo, né? É inaceitável. Então isso a gente também vem acompanhando. Agora, em relação ao aumento especificamente da tarifa, aí não entra na seara do Observatório Social, mas nós acompanhamos a fiscalização e a ação da municipalidade em relação à empresa. Essa planilha que a Prefeitura disponibilizou no site, que tem lá as contas que a JTU apresentou para justificar esse valor do aumento, vocês também se dedicaram a ela como... Foi criado até um e-mail, vocês chegaram a mandar sugestões ou observações, apesar de não estar, como você acabou de responder, mas vocês chegaram a dar uma olhada nisso? Enquanto observatório, sim, nós fizemos a nossa avaliação, a gente comparou o período com a inflação do mesmo período, os números que a JTU apresentou, nós comparamos com a média do IGPM do período e a média da inflação do período para entender se o aumento que está sendo pedido é compatível ou não com os indicadores pelo menos econômicos, apresentados. Exatamente. O observatório em si não apresentou o seu parecer a respeito disso, justamente porque não nos compete dentro do estatuto da nossa entidade, mas como cidadãos nós fizemos a nossa participação na consulta pública que a Prefeitura fez, sim. Como cidadão, não como observatório, cidadão, não como emitiu... observatório, okay. Não. Tá joia. Bom, nosso tempo está estourando aqui, tem algumas perguntas, tem gente perguntando sobre por que o PSDB não fez creche, acho que isso não cabe a Ana responder, essa é uma boa questão para a ouvidoria da Prefeitura, né? O pessoal está questionando aqui
plano de governo do prefeito, mas acho que isso não... Promessa de plano de governo não é a área de atuação do observatório? Não, ou a aplicação da verba, sim, mas a promessa... Sim, é o bom uso do recurso público. Em relação às creches, eu gostaria só de fazer um pedido, inclusive, para os cidadãos que nos ajudem a fiscalizar. Estão sendo licitadas várias obras de creche e escolas pela municipalidade. Já existem algumas que estão em fase de construção, algumas já foram inauguradas. Existe um parceiro nosso, que é a Transparência Brasil, que tem um aplicativo chamado Tá de Pé, que ajuda a fiscalizar especificamente obras de creches e escolas públicas do município. O Jacareí já faz parte, nós fechamos essa parceria com eles o ano passado, no congresso que houve em maio em Curitiba. E aí todo cidadão é só baixar o aplicativo no celular. Tá de pé. Tá de pé. Olha aí, Jaime Roque, que perguntou. Jaime, fica aí a informação da Ana. Tá de pé, um aplicativo, você pode acompanhar então despesas relacionadas à construção. Não, na verdade você acompanha a evolução da obra. Se tiver atrasado, o cidadão que residir próximo àquele endereço, se puder fazer a gentileza de fotografar e enviar para o aplicativo automaticamente aciona o CREA e aciona o observatório para que a gente questione a municipalidade do porquê dos atrasos e a gente possa ir lá fazer a fiscalização com engenheiros da nossa parceria com a EAJ para que faça a fiscalização técnica da obra. Um avanço isso, né? Não muito é? moderno. Ana, você quer deixar algum endereço, recado, reforçar o convite de amanhã? Eu gostaria de convidar, além de toda a comunidade a participar da nossa prestação de contas, que vai acontecer amanhã às 19 horas no prédio do Instituto Federal de Tecnologia, no Jardim Elza Maria. Convidar também o cidadão jacariense que tem a empresa, ou os gestores públicos, ou o estudante, para participar da nossa formação pela cidadania. São cursos que estão sendo dados pela internet, pela plataforma eletrônica, então você não precisa assistir na hora, você pode deixar o vídeo, ele fica lá disponível. Começou ontem, vai até o dia 23 de março. A inscrição é muito simples, é pelo site www.escola.osbrasil.org.br e ali nós temos assuntos direcionados não só para licitação, então empreendedores que queiram começar a participar de licitações públicas e não sabem como, ali vão ter várias orientações a respeito e sobre compliance também e transparência. Ok, obrigada, gente. Tem muitas colocações aqui no Facebook. A Ana já respondeu boa parte dessas colocações aqui durante o próprio diálogo dela. Então, vocês que quiserem saber mais, entrem em contato aqui com o Observatório Social, pelo Facebook do Observatório também, e vocês podem conversar diretamente com ela. Um recado aqui para o Paul Constantinides, ele pergunta o que quer dizer essa minha camisa. Pô, eu tô pedindo um pouco de sol nesses dias tão chuvosos que a gente tá vivendo aqui. Eu tô tomando muita chuva, então ensolar quer dizer ensolarado. Eu só tô pedindo um pouco de sol, não é? Tem a ver com a previsão do tempo. Tem a ver com a previsão do tempo, foi proposital, não é propaganda, não se preocupe, não tá fora aqui dos limites do que a gente pode fazer na TV Câmara. E o Bom Dia Jacareí fica por aqui. Obrigada mais uma vez, Ana, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Evento quinta-feira, às 19 horas, no Instituto Federal de Tecnologia. Muito bem. É isso aí. E confira a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 horas da noite nos canais 12 da NET e 61.4 da TV aberta. Para você rever os nossos programas, inclusive o Bom Dia Jacareí, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. E você faça como aqui o Fábio Luiz, o Jaime, o João Paulo Machado, o Matheus, o Rod, a Alice, Milton e muito mais. Acompanhe a TV Câmara no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e também facebook.com/Câmara de Jacareí. Hoje à noite temos estreia do programa TV Câmara Entrevista com o tema Depressão na Adolescência. Sibeli Sugano, tem algo a dizer sobre esse programa? Foi um dos programas mais interessantes que eu já gravei, fala sobre depressão na adolescência. Eu não sabia que os adolescentes de hoje estão sofrendo com uma depressão e chegam assim, as meninas, é muito comum, aliás, as meninas na adolescência se mutilarem, isso foi um fato chocante para mim. E a depressão, com todos esses jogos que a gente está vendo, que estão em voga hoje em dia, as músicas que falam muito sobre depressão, então a depressão é o terceiro fator que mais mata adolescentes no Brasil e é um motivo para a gente ficar de olhos abertos. Então não perca, então, TV Câmara Entrevista, tema Depressão na Adolescência, hoje às 8 da noite, depois continua na grade, vai para o YouTube, Facebook. Fique ligado na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E amanhã, sessão ordinária a partir das 9 da manhã. Voltamos na quinta-feira. Até lá.